Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última terça-feira, foram aprovadas 2 novas comissões parlamentares de inquérito que passam a integrar os trabalhos legislativos do segundo semestre. Com base nos requerimentos de autoria dos vereadores Fábio Riva, do MDB, e Aurélio Nomura, do PSD, o plenário definiu as CPIs que vão ser instaladas neste segundo semestre. A CPI de autoria do vereador Aurélio Nomura vai investigar a fiação instalada nos postes da cidade pelas empresas de energia, telefonia e TV, quanto à regularização e à situação dos cabos existentes. Já a CPI proposta pelo vereador Fábio Riva pretende investigar as práticas abusivas e esquemas de pirâmide e fraudes financeiras. Muitas pessoas foram lesadas por algumas empresas, principalmente algumas que vendiam pacotes aéreos, onde você comprava uma passagem e era uma pirâmide financeira, porque eles vendiam diversos pacotes e acabavam não entregando, mudando data. E aí veio a denúncia de que essas empresas tinham falido, simplesmente não estavam cumprindo com seus compromissos. Forma de você induzir as pessoas ao erro da venda de uma coisa, da compra de um determinado pacote. Então é uma CPI que a gente vai explorar isso em defesa do consumidor e também em defesa da cidade. Por quê? Porque essas empresas deveriam recolher o ISS para o município. Acho que é importante esse início de segundo semestre com 2 CPIs, a de minha autoria, onde eu vou ser presidente, e também a do vereador Aurélio Nomura, que vai tratar dos fios, né, que ficam aqui nos nossos postes, que a gente não sabe se é de telefonia, se é de TV a cabo, de quem é os fios. Então a gente também vai investigar isso. Ambas CPIs vão ter um prazo de 120 dias, com 7 vereadores indicados de acordo com a proporcionalidade das bancadas. A instalação das CPIs deve acontecer nos próximos dias. Mália, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio sempre, Carol, estar aqui com você, também com os nossos telespectadores. Mália, a gente viu na sessão dessa semana a aprovação para abertura, a criação de 2 novas CPIs aqui na casa, com bons temas para serem debatidos. Sem dúvida. E comissão parlamentar de inquérito, que é tão importante aqui na Câmara Municipal de São Paulo, porque permite ao vereador exercer o seu direito e o seu poder de fiscalizador. O vereador não está aqui só para votar a lei, ele está aqui também para fiscalizar. E são tantas as CPIs que já tiveram repercussão nacional. Então, essas 2 são mais 2 CPIs que vão mexer realmente. Essa questão da pirâmide financeira é uma questão que é fundamental para nos proteger. As pessoas estão sendo lesadas à torta e direita. Descobrem e-mail, descobrem WhatsApp, não se sabe como, oferecem, a pessoa muitas vezes cai e acaba sendo lesada efetivamente. Então, é uma CPI que é importante, que vai trazer, inclusive, muita proteção para nós, que somos muitas vezes pegos de surpresa, oferecem para a gente lá, você fala, meu Deus do céu, mas será que é isso mesmo? Você acaba entrando e no fim, quanta gente comprou pacotes aí de viagem, ficou sem viajar, ficou, né? Então não dá. Esta CPI é uma que vai trazer bastante assunto aqui para a gente. Outra CPI, essa CPI que vai investigar os fios, a fiação nos postes da cidade de São Paulo, que é uma vergonha. Se você analisar do jeito que está hoje, está um negócio impressionante. Chega a ser uma utopia e já houve promessas do aterramento dos fios, né? Você pega, por exemplo, a Avenida Paulista, você não vê lá fio, você não vê fiação lá. Inclusive, nós discutimos muito isso na época da questão das árvores caírem em cima dos fios. Você lembra muito bem, quando tem enchentes, aquela coisa toda. Só que isso é uma utopia, gente. Embora exista um projeto já para que os fios sejam aterrados. Agora, o que está acontecendo, tem poste que está até envergando de tanto fio. E tem fio que nem praticamente está funcionando mais. De operadoras, por exemplo, de TV a cabo, que já não estão mais naquela rua, naquela região, porque veio a fibra, veio uma série de outras coisas. Então, tudo isso é importante a gente lembrar, porque essa CPI também vai trazer muitas informações. Já falamos aqui da CPI dos fios e cabos, que deu uma repercussão impressionante, e agora essa dos fios que estão nos postes por aí afora. Inclusive, usando árvores, forquilhas, eu já falei aqui, a gente já mostrou. Então, tudo isso nós vamos voltar a falar. Sempre, claro, em benefício
de você que está nos assistindo, da população. De repente você tem uma rua aí, onde você mora, que tem fio para tudo quanto é lado, aí que o poste muitas vezes está até... Então, nós vamos tratar disso. Exatamente. Mário, na mesma sessão, os vereadores também apreciaram a rejeição a alguns vetos, né? Sim, são vetos, e inclusive um número bastante grande de vetos. Eu convido a você a entrar no portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br. Lá está tudo detalhado, os vetos que foram derrubados, enfim. Então, tudo isso é importante você entrar lá, ler todas essas matérias que foram feitas. O Marco Calejo fez uma cobertura maravilhosa. Então, é importante você conferir lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da Comissão de Saúde agora. Sim. Em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, o combate a endemias no município de São Paulo e a situação dos trabalhadores da vigilância em saúde foram os destaques. A convocação da audiência pública atendeu a um requerimento do vereador Hélio Rodrigues, do PT, apresentado à comissão em abril deste ano. A questão da vigilância em saúde no município de São Paulo não pode ser encarada como uma questão de governo. Ela é uma política de Estado, isso tem que estar constantemente sendo acionado e não pode ficar ao bom e bel prazer do gestor. Ela tem que ser executada e com excelência. Por isso que essa audiência acho que cumpriu o seu papel de lançar a luz e vamos cobrar agora o atual gestor. E quem quer que venha ser governo nessa cidade tem que estar comprometido com a vigilância em saúde do município. A secretária de Políticas para Trabalhadoras e Trabalhadores da Saúde, do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Flávia Anunciação, destacou a importância de políticas públicas para melhorar as condições de trabalho e, principalmente, recompor a defasagem de funcionários do setor. Após 4 anos do desmonte do sistema de vigilância, comer uma pizza na cidade de São Paulo é muito mais perigoso do que 4 anos atrás. Principalmente porque a gente não conseguiu recompor a vigilância noturna, que visita restaurante, pizzaria, todos esses serviços que funcionam à noite. Foi isso que a gente veio dizer hoje aqui para a população. Presidida pelo vereador André Santos, a audiência pública contou com a participação em massa de agentes de endemias e trabalhadores da vigilância em saúde do município. Os inscritos destacaram a precariedade das instalações e dos postos de trabalho. Então, quando você toma uma vacina, é a vigilância. Quando você compra um alimento no mercado, uma pizza, é a vigilância que fez a fiscalização. Então é isso, é a importância da vigilância, mas o trabalhador da vigilância também vem sofrendo com a precarização, a falta de pessoas para realizar. Nós temos uma cidade muito grande, muito diversa, 12 milhões de habitantes e poucas pessoas para poder dar conta de atender todas as demandas do município. Muitas vezes a gente vai em locais, a vigilância vai em locais para pedir adequação daquele local, mas quando você entra nas unidades de vigilância, você acha que aquele lugar deveria ser autuado. Então é impossível pensar que uma cidade, a maior cidade da América Latina, tenha essas condições para os trabalhadores que estão cuidando justamente da prevenção de doenças. O presidente da Comissão de Saúde saiu satisfeito com o resultado da audiência e afirmou que o próximo passo será cobrar o executivo. Nós fizemos a nossa parte aqui, quero agradecer também a forma correta como as pessoas vieram aqui participar, manifestaram os seus descontentamentos, mas de uma maneira ordeira, e isso é muito importante para que a gente consiga evoluir em relação a políticas públicas aqui na nossa cidade. Malha, a Comissão de Saúde discutiu aí em audiência pública 2 questões muito importantes, o combate a endemias e também essa questão dos vigilantes da saúde, que precisam de reconhecimento. Precisam de reconhecimento e nós precisamos ter mais equipes de vigilância em saúde, que elas são importantíssimas, elas são fundamentais, porque elas é que fiscalizam. A questão da dengue, por exemplo. Você tem as equipes na rua fiscalizando, indo nas casas para ver onde tem criadouros ali do mosquito Aedes aegypti. Quer dizer, esse é apenas um exemplo. Você tem a questão das endemias, só para você entender bem. Endemia é uma coisa, Pandemia é outra coisa. Então, pandemia é o que aconteceu com a Covid. Por quê? Porque ela praticamente se alastrou pelo mundo todo, então vira uma pandemia. A partir do momento que ela é uma endemia, é porque ela já está mais enfraquecida. Epidemia, a gente pode se referir à dengue como uma epidemia. Então, tem diferenças. Agora, o que é importante é discutir isso, para que as equipes de vigilância possam estar prevenindo tanto endemias como epidemias também. Como também a gente sabe que tem os surtos, que são um pouco menores, mas também são de doenças.
E são doenças graves que podem atingir as pessoas e podem trazer consequências realmente muito, muito grandes. Então é aquela história, se eu estou fiscalizando, e houve um exemplo que foi dado aí, comer uma pizza na cidade, você tem que, a equipe de fiscalização, ela também fiscaliza essas coisas. A partir do momento que você tem acesso, por exemplo, à alimentação e tem bactéria lá, eles podem descobrir antes e podem autuar e, de repente, vão proteger também a população. Então, é a Comissão de Saúde fazendo o trabalho dela, um trabalho muito importante. Agora, a Carol disse bem, esses vigilantes que fiscalizam efetivamente a saúde da cidade têm que ser mais valorizados, tanto do ponto de vista de remuneração, como também de aumento das equipes. Muitas vezes não é suficiente essas equipes que estão aí. A gente viu as pessoas reclamando aí na matéria, né? Então, é mais um trabalho que está sendo feito pelo Poder Legislativo, pela Comissão de Saúde, que é importante, que trata dos aspectos, dos assuntos relacionados à saúde da cidade. E, mais uma vez, o vereador usa o seu papel de fiscalizador. Espera aí, vamos chamar para conversa esse pessoal? Vamos ver o que está pegando? O que está acontecendo com eles? Né? Então, peraí, tem falha, então vamos corrigir. É isso que a gente espera, né, Carol? É importante lembrar também que a população pode participar, audiência pública, sem e dúvida. para saber todas as informações é só entrar no portal, né? Por isso que a gente está sempre dizendo, né? sampaulo.sp.leg.br. Você tem lá um portal só de audiências públicas, onde você tem todas as audiências públicas, os horários. Você pode participar tanto presencialmente como você pode, né? Pela internet, você pode mandar sugestões, você pode fazer até pergunta pela internet. É só entrar lá e ver. Exatamente. Malha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os detalhes do encerramento da CPI da violência e assédio sexual contra mulheres e a aprovação do relatório final. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A CPI da violência e assédio sexual contra mulheres encerrou suas atividades com a leitura e aprovação do relatório final, onde aponta várias medidas para o fortalecimento do amparo à mulher. A relatora da CPI da violência e assédio sexual, vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL, leu a conclusão do relatório com os principais apontamentos realizados após o trabalho de investigação. Foi integrado ao documento o relatório do Tribunal de Contas do município sobre as falhas na rede de atendimento à mulher. O objetivo é que a Prefeitura fortaleça as políticas públicas em diversos eixos. Eu destacaria, em primeiro lugar, que nós propusemos uma série de políticas públicas. Políticas públicas, inclusive, que pelo próprio relatório do Tribunal de Contas do município são insuficientes para poder diminuir as violências, todas as formas de violências que acontecem contra meninas e mulheres aqui na cidade de São Paulo. Então, o nosso foco foi a questão das políticas públicas e, dentre as políticas públicas, eu destacaria algumas delas. Uma que seria a ampliação das casas da mulher brasileira na cidade de São Paulo. Hoje a gente só tem uma casa que fica no Cambuci. Nós estamos propondo que hajam pelo menos 4 casas da mulher brasileira em São Paulo, uma em cada região, com atendimento 24 horas e com atendimento multiprofissional, com vários profissionais, psicólogos, assistentes sociais, a questão dos boletins de ocorrência e tudo mais. Acesso ao auxílio aluguel. O outro que eu destacaria seria a questão do protocolo não se cale, né? Então, uma das recomendações que a gente faz é que que o próprio Ministério Público faz é que não se dê nenhum alvará de funcionamento para casas que não cumpram a lei do não se cale. O terceiro que eu queria destacar é a questão do acesso aos direitos reprodutivos
e principalmente ao acesso ao aborto legal na cidade de São Paulo. A gente viu aí que o hospital que era referência nacional no aborto legal, que é o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, foi fechado esse serviço. Então, ele deveria ser reaberto e feito a sua manutenção. E, por último, a questão da educação, que é muito importante que para a gente poder, de fato, combater os índices alarmantes de violência contra meninas e mulheres, que a gente tenha uma educação não machista, que a gente tenha uma educação para a igualdade de gênero na rede municipal de ensino. Depois, houve a aprovação unânime do relatório com 7 votos das integrantes, resultado de 14 reuniões realizadas e uma diligência externa à Casa da Mulher Brasileira. De acordo com o Instituto Sou da Paz, o número de feminicídios no estado de São Paulo aumentou com um total de 124 casos no primeiro semestre do ano, ante 114 do mesmo período de 2023. Quase 70% das vítimas foram assassinadas dentro de casa. Nós precisamos ter uma porcentagem das casas da Coab para que a gente ofereça a essas mulheres vítimas de violência. Mesmo que elas tenham um tempo maior para fazer o início de pagar as suas casas, é uma maneira mais fácil do que hoje o prefeito fez esse decreto de cartas de crédito. Mas é difícil todas as mulheres, elas chegam, têm facilidades dentro da prefeitura chegar à carta de crédito, mas não é só pegar a carta de crédito, é você fazer esses pagamentos. E é importante ela ter segurança de ter a sua casa. Málio, CPI encerrada, né? A gente acompanhou, foram diversas reuniões, diligências e, como a vereadora Silvia disse, agora é ampliar, né, essas políticas públicas para as mulheres, essas políticas que foram tão discutidas nesses encontros e apontadas no relatório. Até porque na matéria que nós acabamos de ver da André Godoy, ela cita que aumentaram, né, os feminicídios. Com todas essas ações, aliás, parabenizar as 7 vereadoras que fizeram parte dessa comissão, que foi presidida pela vereadora Sandra Tadeu, que teve a relatoria da vereadora Silvia da bancada feminista, e mexeram efetivamente na ferida, foram para cima do que precisa ir. E mostraram para a população, mais uma vez, que as vereadoras estão dispostas a conseguir muito mais coisas favoráveis àquela mulher que é vítima de violência. Como a gente acabou de ver, inclusive, a vereadora Sandra Tadeu, né, falando, inclusive, sobre a questão de possíveis, na Coab, facilitar para essa mulher que foi vítima ter lá uma casa, né, facilitar para ela sair de qualquer forma, de qualquer tipo de violência. E a maioria da violência, a gente sabe que é doméstica, lamentavelmente, acontece dentro de casa. E a mulher, muitas vezes, ela não tem voz, só que agora ela está tendo voz. Ela está tendo, porque nós tivemos, inclusive, diligências. A Casa da Mulher Brasileira, quando as vereadoras foram lá, elas foram apurar uma série de irregularidades que estavam acontecendo. E tudo isso, gente, tudo isso, sabe, vai para onde? Vai para o relatório final da CPI. Esse relatório final, ele tem cópia para o governo do estado, ele tem cópia para a prefeitura, tem cópia para o Ministério Público, que vai avaliar tudo aquilo que foi apurado e vai tomar providências. Inclusive, se for o caso, levando para a justiça. Chegou na justiça, é outra parada, vira processo. Então, tudo isso é importante o que aconteceu. E, principalmente, essa questão do protocolo não se cale. Acabou aquela história da mulher botar uma saia curta, se arrumar, ir para uma casa noturna, ir para um bar, enfim, e não poder ter paz, porque os assediadores chegam mesmo. E são cafajetes, são sem vergonhas. Então, a partir do momento que existe gente treinada nessas casas, e é muito importante lembrar que se não tiver gente treinada, essa casa pode ter o seu funcionamento cassado. Olha só até onde está chegando. E aí a mulher vai ficar, evidentemente, muito mais tranquila. Trabalho maravilhoso, trabalho digno de ser parabenizado. E não para por aí, não. As vereadoras mesmo falaram, não vai parar por aí, não. Muita coisa vem por aí ainda. Sem dúvida nenhuma, um belo trabalho da CPI. E não para por aí mesmo, porque ainda sobre o combate à violência contra a mulher, 6 projetos de lei receberam aval da Comissão de Trânsito da última quarta-feira. Entre eles, o que prevê incentivos fiscais para quem empregar mulheres em situação de agressão.
O texto, de autoria do ex-vereador Jorge Wilson Filho, do Republicanos, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de incentivo fiscal para empregadores de mulheres em situação de violência. Vai dar uma condição para as mulheres que foram vítimas de violência, para que elas possam seguir a sua atuação, sua atividade de uma forma segura, tranquila e que possa ter esse esforço por parte da iniciativa privada, por parte de todos, que é fundamental, porque você já passou por um trauma e você recebe uma condição que eu diria que favorece ela no sentido até para compensar parte daquilo que ela sofreu. Então, acho que o projeto é muito bem-vindo e é bom. Além dos projetos de lei, o colegiado também discutiu um requerimento apresentado pelo vereador Fernando Holliday, do PL, que questiona a Secretaria Municipal de Serviços e Obras sobre a contratação de uma parceria público-privada para a iluminação da capital. É importante isso, porque, pelo que eu entendi, as empresas foram habilitadas, ela fez a melhor oferta, foi habilitada e, posteriormente, ela foi inabilitada ou desclassificada. Algo estranho, nós precisamos entender o que houve. Então, o requerimento sugerido pelo vereador Fernando Holliday, eu acho que é importante para a gente sanar essa falta de esclarecimento. Nós precisamos entender qual a razão. A empresa fez uma oferta, o melhor preço, e depois foi inabilitada, é algo estranho. Malha, a gente teve aí a aprovação de um projeto muito importante para as mulheres, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres vítimas de agressão, elas continuam com os agressores porque elas são dependentes financeiramente dele. E aí, com essa mulher que foi agredida, sendo inserida no mercado de trabalho, tendo um projeto que ajuda, isso vai mudar a vida de muitas mulheres. E vai ajudar também o empregador. E aí é que está realmente, né, o toque final do projeto. Por quê? Porque o empregador que contratar, ele vai ter, no caso, ele vai ter incentivos fiscais. Então, tudo isso é importante. Para quê? Para facilitar a inserção, como você disse, dessas mulheres no mercado de trabalho. E tem que continuar esse combate à violência contra a mulher. Você tem a Lei Maria da Penha, que é importante. Você tem lá no artigo 7º, incisos, do primeiro inciso até o 5º. Você tem lá as questões da violência contra a mulher, que ela pode ser física, ela pode ser sexual, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, pode ser patrimonial. Veja até onde vai a Lei Maria da Penha. Tudo isso que eu falei é fácil de entender. Só a patrimonial que é importante a gente dar um toque a mais aqui. Patrimonial, a mulher muitas vezes fica impedida de ter acesso a objetos pessoais, a documentos, e ela fica, inclusive, impedida de ter acesso aos bens que ela tem, por tudo isso que você se referiu aí. Porque ela fica em poder, ali é um poder, infelizmente, do agressor. Então, tudo isso dificulta demais. E por que é preciso fazer mais? Porque tem números, e esses números são importantes. Só para você ter uma ideia, em 2023, tem o número 180. Que qualquer denúncia que você quiser fazer de violência contra a mulher, qualquer tipo dessas violências que eu citei aqui, você liga no 180. No ano de 2023, foram 74.000, veja só, 584 ligações. Isso em 2023. Aí você fala, mas e em 2022? O pior é que foram essas denúncias em 2023, 899 denúncias a mais do que em 2022. Então, está aumentando. Por isso que tem que fazer tudo isso, né? Essa questão é muito importante. Tem a Lei Maria da Penha, que teve avanços, evidentemente, mas, lamentavelmente, acontece isso que a Carol falou. A mulher, muitas vezes, fica sem ação, porque ela vai, eu vou embora, vou sair daqui como? Vou morrer de fome? Né? Tem os filhos, tem uma série de problemas. Então, até aí, você vê que essa oportunidade dos empregadores, inclusive, de entrarem no circuito, e, claro, uma empresa que entrar no circuito e abrigar essas mulheres do ponto de vista de emprego, essa empresa vai ser valorizada. As próprias mulheres, os homens também vão falar, pô, que legal que esse cara está fazendo. Agora, tem que ter a legislação que permite. E a Câmara Municipal está tomando a iniciativa, né, Carol? Exatamente. Olha, infelizmente, o Câmara em Ação chegou ao fim. Como sempre, é fundamental sua presença aqui no programa. Você sabe que é um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores, mostrando tantas coisas que acontecem aqui que tem a ver com a sua vida.
tudo o que acontece aqui. Por isso, participe do processo legislativo da sua cidade, porque isso principalmente é cidadania, né, Carol? Exato. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.